tudo bem? Aqui é o professor André Alencar, professor de redação, português e literatura, e eu preparei essa aula aqui para nós iniciarmos nossos estudos em redação, tá bom? Então, você que vai fazer Enem, você que vai fazer UERJ, você que vai fazer CEDERJ, você que vai fazer concurso público que cai em redação, assiste essa aula que ela serve para você, tá bom? Antes de começar, queria dizer que eu estou muito feliz com essa moto que passou agora e atrapalhou o meu áudio, né? Mas eu estou muito feliz em fazer parte de novo desse projeto, que é o projeto pré-popular da Prefeitura de Maricá. Eu vou deixar esse vídeo gravado, esse vídeo vai ficar disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem ou precisarem, para vocês enviarem para quem você quiser, para quem vocês quiserem, para quem precisar também. E eu vou deixar aqui o comentário do vídeo habilitado. Então, como é que a gente vai trabalhar? Conforme você estiver assistindo o vídeo e tiver uma dúvida, você vai lá no comentário, deixa a sua dúvida, que assim que eu gravar o próximo vídeo, ou seja, assim que sair a aula 2, eu já inicio o vídeo conversando com você, respondendo a sua dúvida, tá bom? Então, vamos lá para o slide. Então vamos para o nosso slide, pessoal. Já estamos aqui. Essa é a aula 1 de redação, tá? Ela serve para qualquer vestibular praticamente. Eu vou dar um foco no Enem, mas ela serve para qualquer prova ou vestibular na qual caia texto dissertativo argumentativo, certo? Então, vamos iniciar. Eu nomeei essa aula como estrutura dissertativa argumentativa no Enem, mas como eu acabei de falar, essa estrutura ela é do texto dissertativo argumentativo, certo? O Enem tem uma particularidade só que a gente vai ver mais à frente, mas ela vai continuar servindo para qualquer outra prova que caia texto dissertativo argumentativo, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é de fato um texto dissertativo argumentativo, tudo bem? Então vamos analisar palavra por palavra para a gente chegar a uma conclusão do que será que por que será que essas provas pedem tanto esse tipo de texto, certo? Vamos lá, primeiro, a gente tem que pensar no que é o texto, tá bom? A gente tem que pensar o que é um texto. Texto nada mais é do que uma mensagem, certo? Nada mais é do que uma mensagem. Muita gente acaba se confundindo e achando que texto é só aquilo que está escrito. É muito comum no presencial eu perguntar, o que é um texto? E o aluno falar, é aquilo que está no livro, é aquilo que está no jornal, é aquilo que está numa revista. E não, texto é uma forma de comunicação, tudo bem? Texto é uma comunicação, texto é uma mensagem, certo? Para ser considerada uma mensagem, ela precisa de uma linguagem, certo? Essa linguagem, ela pode ser verbal, ou seja, eu estou me comunicando aqui com vocês com uma linguagem verbal, certo? Estou falando, estou usando palavras para falar, estou usando palavras escritas, isso é uma linguagem verbal, certo? Então, a linguagem verbal é uma linguagem com palavras. Ela pode ser não verbal, com imagens, certo? Se eu faço um gesto para vocês, por exemplo, assim, isso é uma mensagem, eu estou mandando uma comunicação para vocês, eu estou me comunicando com vocês, estou mandando uma mensagem para vocês, certo? Então, isso aqui, no caso, é uma comunicação não verbal, ok? Ou híbrida, né? Que são as duas coisas, imagens e palavras, certo? Para ser considerado um texto, ele precisa também fazer sentido, tudo bem? Por exemplo, eu posso usar palavras, e essas palavras não terem sentido nenhum. Por exemplo, eu posso estar dando minha aula aqui e falar do nada papagaio, periquito, abóbora. Fez sentido? Não. É um texto? Não. Ela teve linguagem, mas faltou com sentido. Tudo bem? E o que vai determinar o sentido dessa linguagem? É exatamente o contexto, certo? Vamos para um exemplo prático aqui. Essa imagem que apareceu para vocês, o que essa imagem significa? Se eu colocar essa imagem aqui no meu slide e não falar absolutamente nada, tudo bem? Pensem aí, o que essa imagem pode significar? Onde ela está agora, no lugar que ela está agora. Se esse slide fosse simplesmente assim,
eu não estivesse falando nada com vocês e eu entregasse essa imagem, certo? Provavelmente cada um falaria uma coisa, ok? Não chegaríamos a um consenso do que significa essa imagem. Porém, se ela tiver com um texto embaixo, aí ela já começa a delimitar o seu sentido, certo? Se está escrito unissex ali, eu entendo que ali são uma representação de um personagem masculino e de uma personagem feminina, certo? Então eu tenho uma representação do masculino, uma representação do feminino e embaixo escrito unissex. Ok, mas mesmo assim eu ainda não sei o que isso tem a ver com o slide. Exatamente. Então, de acordo com o contexto, esse sentido muda ou é atribuído. Por exemplo, se eu coloco ao lado de uma porta de um banheiro, por exemplo, você vai entender que aquele banheiro ali é para uso tanto de homens quanto de mulheres. Ok? Então eu tenho uma linguagem verbal e não verbal que passa a ter seu sentido dentro de um contexto. Tudo bem? Então, nós já vimos o que é o texto, né? O texto é uma mensagem que tem linguagem, sentido e contexto, tá? Está atrelado a um contexto. E agora o que é dissertar? O que é dissertativo? Dissertativo nada mais é do que falar sobre algo, tudo bem? Um texto dissertativo é um texto que fala sobre algo. E existe basicamente dois tipos de texto dissertativo, tá? Mais comuns. São os textos dissertativos explicativos e os textos dissertativos argumentativos. Ou melhor, desculpa. Os textos dissertativos expositivos e os textos dissertativos argumentativos, tudo bem? Qual seria a diferença entre eles, né? O texto dissertativo expositivo, ele vai simplesmente falar sobre alguma coisa, apresentar suas características. Já o texto dissertativo argumentativo, a gente precisa de um elemento importantíssimo, né, que é a argumentação. E o que é argumentar? Argumentar é nada mais, nada menos do que defender uma ideia, defender um ponto de vista, certo? Então, toda vez que você vir na sua prova lá, que está te pedindo um texto dissertativo argumentativo, você entende que você tem que enviar uma mensagem no qual você não só fale sobre alguma coisa, mas defenda seu ponto de vista sobre ela, certo? Então, a gente pensando num contexto de vestibular, a gente vê lá o texto, a linguagem. Qual é a linguagem que a gente vai utilizar? É uma linguagem verbal, obviamente, né? Você vai escrever a sua redação. Você não vai fazer desenho. Inclusive, se você desenhar, sua redação vai ser zerada, certo? Essa linguagem ela tem que ter sentido e tem que estar atrelada ao contexto. Tudo bem? O contexto é um exame de vestibular, o contexto é o tema que ele vai te pedir, tudo bem? Então ele tem que fazer sentido dentro do contexto determinado, certo? Então, em resumo, texto dissertativo argumentativo é um texto, ou seja, uma mensagem, onde você não só fala sobre alguma coisa, mas também defende seu ponto de vista sobre ela, ok? Então vamos lá. E como é que isso funciona no Enem, certo? Como é que é essa redação no Enem? Qual o tipo de texto que a gente vai usar? A gente vai usar o tipo de texto dissertativo argumentativo com uma proposta de intervenção. Aí está a diferença que eu falei para vocês entre a redação no Enem e as outras redações, tá? A redação no Enem ela tem uma particularidade. Ela pede que você, né? Ela exige de você uma proposta de intervenção, que é uma forma de solucionar um problema, tudo bem? É uma opinião, né? Uma sugestão de solução de problema que foi refletido lá no tema, certo? Então o tema do Enem ele vai refletir uma opinião, ele vai refletir um problema e você no seu texto vai ter que defender um ponto de vista, falar sobre esse tema, defendendo o seu ponto de vista e no fim vai ter que dar uma sugestão para resolver esse problema, certo? Tipo de letra, muito importante, tá? É uma dúvida muito comum entre os alunos, qual o tipo de letra que vai usar nessa redação. A letra, ela pode ser cursiva ou de máquina, tá? O
que é a letra cursiva? A letra cursiva é aquela letra de mão, é a letra que a gente aprende lá na alfabetização, né? Que vai contornando lá os tracejadinhos, os pontilhadinhos. E a letra de máquina é igual essa que vocês estão vendo aqui no meu slide, né? É representação do que a máquina escreve, tudo bem? O Enem aceita as duas, tá? O Enem, a UERJ, os concursos em geral aceitam as duas, desde que você diferencie qual é maiúsculo e qual é minúsculo. Por exemplo, vamos lá. Se você for fazer uma letra cursiva, pode, tá vendo aqui, ó? Esses dois tipos são aceitos, tá bom? Eu tô aqui, a forma que eu fiz o A na primeira e a forma que eu fiz o A na segunda, tá diferenciando ainda o maiúsculo de minúsculo. Então, sem problema. Como é que eu sei que diferencia o maiúsculo de minúsculo? Principalmente pelo tamanho, certo? Principalmente pelo tamanho. Uma dica para vocês que fazem a letra muito pequenininha é, de repente, entre as linhas, você imagina, né? Tem a parte de... tem as linhas lá do seu texto, certo? Então, a sua letra maiúscula, procure tocar sempre na linha de cima, tá? Igual quando a gente está na alfabetização e usa o caderno de caligrafia, que a letra maiúscula toca a linha de cima e a minúscula vai até a metade. Procura fazer isso, tá bom? Letra de forma é aceito, tá? Desde que, obviamente, eu diferencie maiúscula de minúscula. Aqui, ó, tenho dois exemplos aqui de letra de forma também, certo? O que não pode? Garrancho, né? Letra completamente desnivelada, letra misturada, embaralhada. Não é que não pode, é que provavelmente o seu corretor, né, o cara que está corrigindo a sua prova, vai ler um monte de prova ao mesmo tempo, né, uma atrás da outra, e ele não vai ter tempo, ele tem muito pouco tempo para corrigir a sua prova. Então, se a letra estiver praticamente ilegível, muito difícil de ler, essas provas são escaneadas. Então, se estiver muito difícil de ler ou tiver algum problema no scanner, provavelmente ele vai ignorar aquela palavra ou aquela parte inteira que está difícil de ler e vai seguir adiante, tá bom? Então, muita atenção aí na letra, faça um rascunho, depois passe a limpo com calma, para sua letra ficar o mais legível possível, certo? Maiúsculo e minúsculo do mesmo tamanho. Tá vendo aqui embaixo? Eu não diferenciei o que é maiúsculo e o que é minúsculo, eu coloquei tudo da mesma altura. Então, isso é considerado erro, certo? Isso é considerado um desvio da norma culta padrão, certo? Porque aí eu não sei se você sabe, por exemplo, a regra de maiúsculo ou minúsculo. Eu não sei se você sabe que tem que começar frases com letra maiúscula, se eu tenho que começar nomes próprios com letra maiúscula. Então, isso acaba tirando ponto seu, então presta bastante atenção, tá? Geralmente quem usa letra de máquina acaba escrevendo tudo do mesmo tamanho. Então, muita atenção para quem utiliza letra de máquina. Outra coisa que não pode, gente, desenho, tá? Dá uma olhada nessa palavra aqui, ó, avião, certo? Tá olhando em cima do i, que ele fez uma bolinha? Cara, isso pode ser um problema para você na sua redação, tá? Segundo o edital do Enem, qualquer desenho na redação pode ser considerado uma tentativa de se comunicar com o corretor, certo? Então, uma marca, uma assinatura, vamos assim dizer, tá? Como se fosse você identificando que aquele texto é seu através de um desenho. Alguns avaliadores podem considerar esse tipo de bolinha em cima do i, em cima do j, um desenho, certo? Em cima do i e do j é um pinguinho, é um pontinho, não é uma bolinha, certo? E tem gente que ainda abusa, tem gente que ainda vai e desenha, deixa eu voltar aqui, um coração. Cara, tem gente que desenha um coração, tem gente que desenha um rodamuinhozinho. Não pode, tá? Não pode, é um pinguinho e segue a vida, tá bom? Cuidado com isso aqui, cuidado. Estrutura da redação no Enem. Vamos lá. Nós vamos trabalhar daqui para frente, essa aqui é uma aula introdutória, como eu falei, né? A gente vai, mais para frente nós vamos ver cada elemento desse, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas eu já adianto que nós vamos trabalhar com textos de 4 parágrafos, certo? Textos de 4 parágrafos. Por quê? A maioria dos vestibulares, todos os vestibulares, eles têm um limite de linha, certo?
alguns de 25 e o Enem e a UERJ e a maioria dos outros 30 linhas, tá? Se eu não me engano, o CEDERJ são 25 linhas. Então, se você tem 30 linhas para desenvolver um argumento, desenvolver uma tese, melhor dizendo, e ainda ter que trazer uma proposta de intervenção, a gente tem que equilibrar isso de uma forma que nem fique pouco desenvolvido, certo? Que você escreva muito e não diga nada, nem que você escreva pouco, certo? Ou seja, quase nada, e não consiga confirmar a sua tese. Então, como que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar numa linha de 2 argumentos para defender a tese, certo? Depois nós vamos retomar todos esses termos que eu estou falando, certo? Mas vamos considerar agora a tese, o seu ponto de vista, tá? A tese é a sua opinião sobre um tema. Então, para você defender a sua tese, você precisa de pelo menos 2 argumentos, para ele ficar sólido, tudo bem? Então, nós vamos desenvolver 2 argumentos, um em cada parágrafo de desenvolvimento, certo? Vamos lá aqui para o nosso quadro aqui para a gente facilitar, para a gente entender melhor. Vamos lá, nós vamos dividir nosso texto em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução, tá bom? O que você faz no seu parágrafo de introdução? Você dá uma contextualizada sobre o tema, ou seja, você diz para o seu avaliador que você entendeu o tema, você mostra para o seu avaliador que você entendeu o tema e que é sobre aquilo ali que você... sobre aquele assunto que você vai entrar, tudo bem? Você apresenta a sua tese. O que seria a tese? A tese é a sua opinião sobre o tema que você levantou anteriormente. E você encaminha os seus argumentos, ou seja, você mostra para ele como que você vai defender essa sua tese. Nós vamos ver mais à frente um exemplo, isso vai ficar bem claro. Desenvolvimento. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você retoma o primeiro argumento que você apresentou lá em cima, na introdução, comprova esse argumento com dado, com exemplo, com uma estatística, com uma notícia de jornal, com uma referência cultural, com uma referência histórica, tudo bem? Você comprova isso e faz uma crítica, tá? Porque lembrando, a gente está falando de texto dissertativo argumentativo. Se você comprova, é fato, tudo bem? Se você critica, é opinião. Então, o texto dissertativo argumentativo ele tem que ter fato e tem que ter opinião. E isso de forma equilibrada. Tudo bem? Você não pode nem exagerar na opinião, só dar opinião sem fato, e nem só dar fato sem dar opinião, porque aí fica simplesmente uma exposição. Tudo bem? No segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai retomar... E tá errado aqui, ó. Aqui, considere que onde está lendo primeiro aqui é segundo, tá? Retoma o segundo argumento. Aqui está errado. Retoma o segundo argumento. Deixa eu até corrigir agora, para não me esquecer. Retoma o segundo argumento. Voltou. Retoma o segundo argumento apresentado lá na sua introdução. Comprova e critica. Tudo bem? Mesma coisa que você fez no desenvolvimento 1, só que com outro argumento. Na conclusão, você reafirma a sua tese e apresenta uma proposta de intervenção, tá? Vou dar uma dica para vocês. Quando você faz uma proposta de intervenção coerente, que está relacionado de fato à sua tese, ela já funciona como reafirmação da tese, tá? Então você não precisa se preocupar muito com isso no Enem. Outra dúvida. Aprendi a fazer esse jeito. Posso usar esse modelo para o UERJ, posso usar esse modelo para o CEDERJ, ou para outro vestibular, outro concurso que eu vou fazer? Pode, tá bom? Pode, porque a proposta de intervenção é uma exigência do Enem, porém não é negada, não é excluída pela UERJ e outros vestibulares, tá? Isso é uma forma de concluir o texto. O Enem exige que seja dessa forma. As outras deixam em aberto. Você pode escolher a que você quiser, inclusive essa. Então eu trouxe aqui uma redação que tirou nota 1000 em 2019, do aluno Daniel Gomes, tá? Para mostrar justamente para vocês como que a gente aplica isso aqui, tá? Então vamos ver aqui o que se pede na introdução. Contextualização do tema, apresentação de tese e encaminhamento dos argumentos.
Tudo bem? Então vamos lá. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Então, olha só, eu não sei o tema, tá? Eu não li o tema da redação. Eu não li o tema que foi pedido para ele escrever. Mas só por esse primeiro pedaço aqui, só por esse primeiro momento do texto dele, eu já sei que vai falar sobre arte, sobre cinema e sobre acesso à arte, acesso ao cinema. Tá bom? Vamos seguir. De maneira análoga, análogo é semelhante, tá? De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Então, acompanha comigo. Aqui ele dá a opinião dele, certo? Aqui ele está dizendo, de fato, qual é a tese dele, qual é o posicionamento dele sobre o tema que foi sugerido anteriormente, tá? Que foi contextualizado anteriormente. Ele utilizou um filme para contextualizar o acesso ao cinema, tá? Esse filme é um filme que mostra, como ele diz aqui, a chegada do primeiro cinema numa cidade pequena, numa cidade no interior, e como isso mobilizou aquela cidade. Então ele mostra aqui que, infelizmente, o Brasil enfrenta muitos problemas ainda sobre esse acesso, né? A respeito desse acesso. E por fim ele traz: assim, é lícito afirmar, começando daqui, ó, assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então aqui ele apresenta dois argumentos que ele vai discutir ao longo do texto, certo? Eu vou sublinhar aqui para ficar mais claro para vocês. Ó, nesse primeiro momento ele faz a contextualização, tá? Ele contextualiza o tema dele trazendo um filme como exemplo, certo? Então ele usa aqui, ó, na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas, tá? Então ele fala aqui que o cinema, o acesso ao cinema, né, modificou ali a vida daqueles moradores. Aí depois ele traz aqui a tese dele, certo? A opinião dele. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema. Então ele traz aqui, ó, questão da democratização do acesso ao cinema, que é o que vai ser discutido, e a opinião dele, que ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Então, o texto dele, o que ele vai defender no texto dele é que a parcela mais vulnerável da sociedade em relação social, ela é excluída do acesso ao cinema. Tudo bem? E agora, aqui, ó, assim é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura, então postura do Estado em relação à cultura, tudo bem? É um argumento dele. E a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte, repara, ele utilizou a sétima arte como sinônimo de cinema, para não repetir, certo? Porque ele já usou cinema aqui em cima, usou obra cinematográfica aqui no meio e sétima arte aqui. Para não repetir a mesma palavra, isso é uma das competências do Enem que a gente vai ver numa aula mais à frente. Mas para não repetir a mesma palavra, ele utilizou sinônimos aqui, expressões sinonímicas aqui para ficar uma leitura mais agradável e não uma repetição de palavras excessiva. Então, assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo, certo? Então aqui ele deixa evidente que a postura do Estado e a negligência de algumas empresas
elas contribuem, né? Elas perpetuam, elas continuam fazendo com que muitas pessoas não tenham acesso ainda ao cinema, né? A obras cinematográficas. Então esse é o primeiro parágrafo que tirou 1000 ano passado, certo? É claro que aqui ele está utilizando algumas palavras que talvez seja fora do vocabulário de alguns, como análoga, negligência, talvez. Acredito que não, negligência nem é uma palavra tão difícil, mas no geral, você reparem que não tem nenhuma palavra muito distante do vocabulário que a gente já utiliza aí, vocês, principalmente alunos do ensino médio, já utilizam, já têm acesso através da leitura, tá bom? Porque mais importante do que como você diz é o que você diz, né? E como você organiza isso. Estrutura no Enem, a estrutura da redação, ela é extremamente importante, tá? Ela praticamente carrega a maior parte da sua nota, tá nessa estrutura. Quando essa estrutura ela fica nítida, assim, bem organizada, pô, a sua pontuação vai lá em cima, tá bom? Vamos lá, esse aqui é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vamos lembrar lá o que pede no primeiro parágrafo do desenvolvimento? Retoma o primeiro argumento apresentado, né, lá na introdução, comprova esse argumento e critica. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Qual foi o primeiro argumento apresentado? Postura do Estado em relação à cultura. Então vamos ver aqui, ó. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Então ali, ó, ele já retomou ali esse argumento, tudo bem? Então ele já falou da postura do Estado. Qual é a postura do Estado? A ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Tá? Então, aqui, ó. Retomou. Agora, como é que ele vai comprovar? Essa lógica é comprovada, ó, ele utiliza a palavra comprovar, o verbo comprovar, certo? Ele deixa evidente que ali começa a comprovação dele. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país, instituído para ser um órgão, aqui é um órgão, tá? Foi um erro de digitação, provavelmente. Um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais. Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares na sala de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Então, olha aqui. Nessa parte aqui ele está comprovando, certo? Essa lógica é comprovada pelo papel passivo do Ministério da Cultura, que o Ministério da Cultura exerce na administração do país, instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais. Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato da classe pouco privilegiada ao mundo dos filmes. E aí ele cita quais ações que são ignoradas. Ok? Por fim, ele traz a crítica dele. É claro que no meio dessa comprovação ele traz alguns adjetivos que na redação é chamado de marca de autoria. Tá? Esses adjetivos mostram o posicionamento do autor em relação ao que está sendo dito, do autor do texto, né? Então quando ele traz ali, por exemplo, no meio ali onde está azul, que elas poderiam potencialmente fomentar o contato, ou seja, de classes pouco privilegiadas. Onde mais? O Ministério ignora ações que poderiam... aqui, na verdade, tem mais a comprovação mesmo. Ele utiliza adjetivos muito pontuais, certo? Agora, já no final, é onde a gente começa a ver, de fato, a marca de autoria, que é a parte da crítica. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro, tá bom? Então aqui ele traz a opinião dele, ele fecha o parágrafo dele com essa opinião. É importante a gente perceber
que não é só o texto que tem, o texto como um todo, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parágrafo também tem, certo? Cada parágrafo também tem. Então, qual seria a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do parágrafo de desenvolvimento? Seria essa retomada de argumento, a comprovação dele e essa crítica no final, tudo bem? Que é onde você amarra a sua opinião. Aqui eu trouxe o outro parágrafo de desenvolvimento, já marcadinho aí para vocês perceberem que ele acontece da mesma forma. Ó, outro sim é a mesma coisa que além disso, tá bom? Às vezes as pessoas se preocupam em utilizar palavras mais rebuscadas, mas ela pontua a mesma coisa. Se no lugar do outro sim eu colocar um além disso, é o mesmo ponto que o cara leva, tá bom? Então outro sim é imperativo, ou seja, é importante, né, pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras distribuidoras de filmes e cinemas, também colaboram para a dificuldade de democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Agora, então, aqui é a retomada, ó. Aqui ele está falando da negligência das empresas, tá vendo? Que ele falou aqui atrás, ó. Aqui na introdução, postura do Estado, que foi discutido, e agora a negligência das empresas. Então, ele vai falar justamente aqui da negligência das empresas. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado, desse segmento que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Então aqui ele já faz a comprovação, tá? Nesse sentido, há de fato uma visão elitista, ó, elitista, tá vendo? Uma marca de autoria, ele está usando a opinião dele, um adjetivo, advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Certo? Aqui, parágrafo de conclusão. Só lembrando, tá? Nas aulas seguintes a gente vai trabalhar parágrafo por parágrafo. Tá? A gente vai voltar. Isso aqui é só uma aula introdutória, só uma aula para a gente ficar familiarizado com a redação, tá bom? Nas aulas seguintes, a gente vai trabalhar individualmente introdução, individualmente desenvolvimento, individualmente conclusão e treinar a escrita desses parágrafos, tá bom? Conclusão. Vamos lá. Conclusão é o seguinte, na conclusão é pedido uma proposta de intervenção, ou seja, uma forma de você resolver ou atenuar esse problema, tá? Que o problema, no caso desse texto, é a democratização, a falta de democratização do cinema no Brasil. Então, para uma proposta de intervenção ser considerada válida, ela precisa ter um agente, que é quem vai resolver esse problema, certo? Uma ação, que é o que esse agente vai fazer para resolver o problema, um meio, que é como o agente vai resolver esse problema, uma finalidade, que é o para que esse agente vai fazer essa ação, e um detalhamento. Um desses elementos tem que ser detalhados. Cada ponto desses que eu falei para vocês vale 40 pontos, totalizando 200 pontos. Então a proposta de intervenção ela é extremamente importante no Enem, porque ela sozinha carrega 200 pontos. Certo? Nós vamos ter uma aula especial só para tratar de proposta de intervenção. Mas eu vou mostrar aqui na prática como é que isso foi feito, certo? Importante. Você pode colocar um monte de proposta de intervenção na sua redação. Só uma que vai ser pontuada, tá bom? Só uma vai ser pontuada. Aqui no caso ele colocou 2 e a gente vai ver mais adiante. Vamos lá. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema do país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar
principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante o oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Então aqui é interessante que ele ainda fez uma retomada lá do repertório sociocultural que ele utilizou, né, que foi o filme Cine Hollywood. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa proposta de intervenção. Vamos lá. Marquei aqui em roxo o agente, tá? Marquei em azul clarinho o meio, em vermelho marquei a ação, em verde marquei a finalidade, tá bom? Em azul escuro marquei o detalhamento. Vamos dar uma olhada como é que ficou aqui, ó. Quem é o agente, ou seja, quem vai resolver essa... Primeiro vamos pensar no seguinte, quais são as duas ações que ele propôs aqui? Lançar um plano nacional de democratização do cinema. Essa é uma proposta. A outra proposta é incentivar os cinemas a reduzirem os custos de seus ingressos. Duas propostas, certo? Lembrando, ele só precisava ter feito uma, ele fez duas. Então vamos ver aqui quem é o que vai lançar um plano nacional de democratização. O Ministério da Saúde deve... Então é o Ministério da Saúde que vai lançar um plano nacional de democratização do cinema. Como que ele vai fazer isso? Por meio de um amplo debate entre o Estado, sociedade civil, a Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, e profissionais da área. Para que ele vai fazer isso? Ou seja, qual é a finalidade disso? A fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Olhe a importância de algumas palavras aqui, certo? O verbo deve, que está bem aqui, ele indica duas coisas, tá? Ele indica a ação que vai ser feita e indica quem vai fazer. Então o verbo deve ele é importante nesse contexto de proposta de intervenção, porque ele vai ligar o seu agente interventor à ação que vai ser feita, praticada por ele. Certo? Por que aqui não está diretamente? Porque aqui eu tenho uma oração deslocada que está entre vírgulas, tá vendo? Que está entre vírgulas. Mas eu poderia escrever direto. O Ministério da Cultura deve lançar um plano nacional de democratização do cinema no Brasil por meio de um amplo debate entre Estado. Tudo bem? Ele só deslocou essas orações aqui. Mas ela tá... Esse verbo deve, ele está ligando o meu agente à minha ação. Certo? Então, aqui é a primeira chave que você tem que se atentar. O deve. Outra importante é o por meio. O por meio já indica que ali vai vir um como que esse agente vai fazer isso, tudo bem? Ou por meio, ou por modo, tudo bem? Mas geralmente você vai utilizar o por meio. E a outra chave importante aqui, né? O outro conectivo importante é o a fim de. Esse a fim de tem sentido de finalidade, tudo bem? Tem sentido de finalidade. Então, quando eu falo que ele vai fazer isso tudo a fim de, ele está indicando aqui qual é o propósito dessa ação. Tudo bem? E aqui no final ele faz um detalhamento do plano, de como que esse plano ele vai agir, tá? Ele bota aqui, ó, tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Então ele detalha como vai ser esse plano. Então aqui, ó, ele conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui, esse primeiro ponto final aqui, ó, antes do ademais, ele já pontuaria 200 pontos. O que veio aqui para baixo é bônus, tá? Não pontuou a mais na redação dele. Certo? Então vamos ver aqui, ó, o que ele escreve aqui. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Olha só que interessante.
Se ele utilizasse só a primeira proposta de intervenção que ele utilizou, ele ganharia 200 pontos. Se ele utilizasse só a última, ele ganharia 160 pontos. Por quê? Porque aqui eu só tenho agente, ação, meio modo. Tudo bem? Por mais que eu possa, de repente, alguns avaliadores considerarem dessa maneira a situação vivenciada e tudo mais como uma finalidade, isso pode ser meio dúbio de interpretação, tudo bem? Não tá muito claro que aquilo ali é uma finalidade. A primeira proposta ela ficou muito melhor estruturada do que a segunda, tudo bem? Só a primeira bastaria. Então, ó, inclusive eu tirei aqui, ó, a segunda proposta para a gente ver que ela continua coerente, ela continua fazendo sentido, tendo uma proposta de intervenção só, tá bom? Lembrando, essa redação ela tirou 1000, isso é o máximo, que é a pontuação máxima, se eu não me engano 60 e poucos alunos tiraram 1000 em 2019. Você vê que não é um texto muito complexo, é um texto simples, tudo bem? É um texto simples. Então, é muito possível para a gente que tem acesso a essa informação, tirar ali uma pontuação acima de 800, beirando 900, tá bom? Porque dá para perceber que é um texto bem simples e não tem nada que esteja tão distante da nossa capacidade, tá bom? Lembrando que essa é uma aula introdutória. A gente vai trabalhar cada etapa direitinho, tá? Com muita paciência. Certinho? Então, finalizo aqui minha aula. Agradeço aí por estarem todo esse tempo comigo, né? Acho que já passamos de 40 minutos de aula, né? Direto. Então, agradeço a vocês, agradeço a internet por suportar tanto tempo de aula. Talvez tenha dado algumas falhas aqui no meu vídeo, mas a gente vai trabalhando aí conforme a internet permite, tá certo? Então, obrigado, até a próxima aula de redação, que a gente vai continuar discutindo essa estrutura do texto dissertativo no Enem, tá bom? Então, um abraço, tchau, tchau.